Então estava lá eu, deitado na cama, com meu diploma de engenharia mecatrônica, pensando: então, por que será que eu mesmo não faço essa máquina? Aposto que nem é tão difícil. Enfim, tá aqui minha máquina de vacuum e a minha conclusão é que tem uma caralhada de coisa que a faculdade não te ensina. Eu não sei se vocês já sabem isso, mas a impressora 3D é muito ruim em imprimir objetos transparentes. Se você olhar, por exemplo, isso aqui é para ser uma réplica de um vidro de lustre que quebrou. É translúcido, então se você colocar uma luz aqui dentro, ele deixa passar a luz, mas está muito longe de ser transparente. E tudo bem. Existe uma infinidade de ferramentas no mundo e várias delas são boas em fazer coisas transparentes. Uma delas, inclusive, é a termoformadora a vácuo, também conhecida como máquina de vacuumforming. É um processo muito simples. Você tem uma estrutura, uma bandeja, qualquer coisa, que segura uma chapa de plástico, e aí você aquece essa chapa de plástico, coloca em cima de um modelo e usa vácuo para puxar esse plástico mole de forma a que envolva o modelo e gere uma cópia ou uma forma dele, basicamente. E assim, as pessoas usam isso para uma infinidade de coisas. Visor para capacete, para cosplay, forma para chocolate, o que a criatividade deixar. E como o processo em si é simples, elas usam uma infinidade de ferramentas e utensílios para poder obter ali o produto final. Então, soprador térmico, forno elétrico, aspirador de pó, o que você tiver para aquecer o plástico e depois puxar o ar, tá valendo. Mas é claro que eu não estava satisfeito com isso. Eu precisava de uma máquina, uma coisa que me desse a habilidade ali de fazer isso com o menor esforço possível e me desse bons resultados todas as vezes. E se você já mexeu com vacuum form, você sabe que isso não é possível. Mas eu vou tentar chegar lá. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Se você pesquisar na internet máquina de vacuum form, você vai ver que existem várias que são industriais, então máquinas gigantes com capacidades incríveis e preços inacreditáveis que nenhuma pessoa em sã consciência deveria pagar para fazer uma coisa em casa ou ganhar um dinheirinho extra. E é basicamente por isso que eu resolvi fazer a minha versão da máquina. Vamos lá para te falar um pouquinho sobre como é que ficou. O funcionamento básico é muito simples. A gente tem um Arduino e dois relés. Um relé controla o aspirador de pó e outro relé controla o aquecedor, que no caso eu peguei uma daquelas churrasqueirinhas elétricas baratas. Então, aqui em cima a gente tem a bandeja, que eu coloquei esses grampos aqui. Tive que furar até do outro lado porque MDF não segura parafuso direito. Pringles está para batata frita, assim como o MDF está para madeira. Então vocês já entenderam. Como eu já tinha explicado, você pega lá a sua chapinha de plástico. Isso aqui é PET. Coloca na moldura e fecha com o grampo. E aqui a gente tem a máquina em si. Aqui tem uns potenciômetros para controlar o tempo que o aspirador fica ligado e o tempo que o aquecedor fica ligado. E aí tem essa luz aqui para mostrar que a máquina em si está ligada. Assim que você tiver colocado o plástico em cima do aquecedor, você simplesmente aperta esse botão aqui e aí começa o contador do tempo e liga o aquecedor, né? Do outro lado tem a chavinha liga e desliga, sempre bom. Em cima a gente tem aqui a mesa que você vai colocar o modelo e aqui tem um botão. Então quando você pega a bandeja e coloca aqui em cima para fazer o processo, a bandeja já bate no botão e isso aqui ativa o aspirador de pó. Do lado aqui tem uma tomada para ligar o aquecedor. Atrás tem uma tomada para ligar o aspirador, o cabo, né, de energia da máquina toda. E aqui tem um lugar para conectar o aspirador de pó. Tem algumas pecinhas impressas em 3D para dar acabamento, pezinho, o negócio do potenciômetro mesmo aqui impresso em 3D e tal, para ficar mais bonito, mais polido. A estrutura é toda cortada a laser e eu não tenho uma máquina de corte a laser. Se você for de Belo Horizonte, eu dei fazer isso aqui no FAS, que é um makerspace muito bom que tem aqui. Então se você tiver algum protótipo, projeto que você queira fazer e você não tem as máquinas,
é um ótimo lugar. E é isso, então funciona muito bem a máquina. Resolve também aqueles outros probleminhas chatos de o aspirador puxa muita energia, o aquecedor puxa muita energia. E se você ligar os dois ao mesmo tempo, você pode estourar um fusível, por exemplo. E aqui, como é tudo automatizado, você conecta uma tomada só na parede, conecta o aspirador na máquina, conecta o aquecedor na máquina. O Arduino garante que um só vai ligar quando o outro tiver sido desligado, então é tranquilo. Se alguém achou que a gente ia passar um vídeo hoje sem uma referência a Power Rangers, achou errado. Porque o que a gente vai usar de modelo aqui vai ser justamente a moeda do poder do Ranger Vermelho. Se alguém estivesse perguntando, mas Lucas, por que você está fazendo no chão? Bem, eu acho que não é assim uma coisa muito inteligente você usar uma churrasqueira dessas em cima de uma mesa de madeira, né? Acho que faz um certo sentido. Tá aqui a chapa com a moeda. Vocês podem ver que eu deixei aquecer demais, então ficou com essas coisas aqui. Ela saiu bem fácil. E vocês podem ver que isso realmente é transparente. Tanto que a câmera está ficando um pouco de dificuldade de focar. Pegou bastante detalhe. Se eu quisesse fazer, por exemplo, um chocolate, ou simplesmente cortar isso aqui e usar desse jeito, eu poderia. Em material eu gastei mais ou menos uns R$700. Então, financeiramente, com certeza valeu a pena. Agora, no geral, considerando aí o tempo, sanidade que eu gastei nesse projeto, mesmo assim eu acho que valeu a pena, porque, como eu falei, a faculdade não ensina a gente tudo. Então eu aprendi muita coisa trabalhando nisso, desde fabricação de placa de circuito, lidar com esses equipamentos de alta potência e por aí vai. Então foi um projeto muito interessante e eu espero que vocês também tenham gostado. Falou e até mais!